Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, já no início desse bloco atendendo aos seus pedidos de oração. Como, por exemplo, nós temos aqui a Nelga, e esse para cá, né? Tô aqui. Isso, Nelga Kliman Petkov, de Presidente Castelo Branco, em Santa Catarina. Ela pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pela saúde do seu esposo, por toda a sua família, pelos netos e bisnetos e também pela libertação da depressão, de um nome de uma pessoa que ela apresenta aqui. João da Silva, de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, pede oração por Miriam, por Ronildo Antônio, pede por Aline Roberta e por todos os seus familiares. Neide Cria Pupo de Campos Ferreira, de Campinas, aqui no interior de São Paulo, pede oração pela alma da nora Amara Regina Melo Pupo, pela alma do esposo Rui, e também pela alma do filho Fernando, por todas as almas, pela oração pela sua saúde e também por toda a sua família. Rosa Amélia Pereira Lima, de Estreito, lá no Maranhão, pede oração por Francisco, por Maria Eduarda, Antônia, pede também pelo Padre Domingos e por todos os padres, em especial pelo Padre Eduardo. Ricardo de Jesus Lima, de Ilhéus, lá na Bahia, pede oração por ele e por toda a sua família. Maria do Rosário e Silva, de Araruama, no Rio de Janeiro. Ela pede oração pelas almas de Mariana Tércia Rosário, por Alda das Graças. Também pede por Leopoldina e também Luiz Joaquim e pela saúde dela mesma e de toda a sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo todos os pedidos de oração. Continuo pedindo a você, mande o seu pedido, porque no final do nosso programa a gente vai rezar por todas as suas intenções. Para começar esse bloco, eu quero lembrar a você da nossa revista Brasil Cristão. A gente sempre fala aqui porque é um veículo de comunicação que trabalha com vários temas importantes também para a sua formação. Não só a sua formação pessoal, mas também da sua comunidade aí na sua paróquia. Quero lembrar o seguinte, todos os meses, quando a gente fala da Revista Brasil Cristão, todas as semanas, todos os dias, a gente quer lembrar que ali, se você, por exemplo, é catequista, ali tem temas importantes para a sua catequese. Se você é alguém que trabalha com liderança de comunidade, ele também tem assuntos sobre isso, sobre saúde e tudo mais. Você está vendo no seu vídeo aí, junto com a revista você vai receber, você que é sócio evangelizador, recebe o livreto que contém as meditações diárias do Evangelho. Então, valeria a pena você todos os dias olhar, porque acaba sendo uma motivação também para o seu dia. E se você, claro, não é sócio, por que não tornar-se um sócio evangelizador hoje? Aproveita esse final de semana, essa sexta-feira, e torne-se um sócio evangelizador para receber a revista e também esse livreto com as orações diárias motivadas a partir do Santo Evangelho. Lembrando que o sócio evangelizador recebe também os boletos de colaboração, porque a revista ela é um presente, não é por assinatura, você não encontra em bancas, em lugar nenhum. E você que é sócio evangelizador, se você tornar-se sócio, você vai receber também um boleto para você fazer a sua contribuição, o valor que você achar por bem fazer, tá bom? Você que é sócio evangelizador já sabe disso. E como todos os meses a gente tem campanha, esse ano Aumenta Minha Fé, inclusive domingo dia 24, nós vamos ter aqui um momento de oração, Aumenta a Minha Fé, junto com essa campanha. E aí você pode também, com esse boleto extra, que recebe também junto com a revista, você fazer a sua participação. A gente espera, tá bom? Que você colabore conosco e participe também. Porque agora nós vamos continuar o nosso bate-papo. Eu falo bastante, né? Eu falo muito, né? Eu acho que tinha que ter, assim, quase que um intérprete, né? Porque a gente fala bastante. A gente fala da questão do encantamento e tem muita coisa que a gente gostaria de falar. E, assim, dentro das coisas que eu havia preparado para saber de vocês, falamos já um pouco dessa questão do como nasceu o movimento. Uma informação que eu queria dar para o pessoal que está em casa é o seguinte, esse movimento Focolares, ele está presente em em 182 países. Veja só o que é isso. Com cerca de 2 milhões de aderentes e simpatizantes. Você sabia, por exemplo, que, a informação que eu tenho, de que o presidente do movimento sempre tem que ser uma mulher pela questão mariana, é isso mesmo? Isso mesmo. Acertei? Sim. Eu achei bonita essa ideia, viu? E o vice-presidente sempre um sacerdote, um focolarino sacerdote. É sempre um sacerdote como vice-presidente. E por que essa questão de dimensão mariana? Como é que a gente pode trabalhar isso? Porque eu entendi, quando eu estava fazendo essa pesquisa, de que deveria ser por causa disso, tendo essa questão mariana presente dentro do movimento. Nós temos, Chiara sempre dizia isso para nós, eu achava bonito essa forma dela apresentar essa vivência eclesial. Nós temos na igreja o perfil petrino, a gente poderia chamar assim,
que está mais representado pela hierarquia, pela organização da sucessão apostólica da própria igreja. E o perfil mariano, que se identifica talvez mais com os carismas, com as novidades que vão aparecendo e que vão sendo incorporadas, que vão caminhando juntos, né? São coisas que não se contrapõem, mas que formam juntos essa caminhada belíssima da igreja. Então o movimento se encaixa, junto com outras grandes espiritualidades, nesse perfil mariano, não no perfil petrino, que seria o perfil mais hierárquico da igreja. Né? Então, como Deus concedeu a Chiara essa graça, para que isso seja preservado de alguma forma, então sempre uma mulher leiga, né? Consagrada, focolarina, é claro, vai ser a presidente do movimento. Nossa, bonito isso, viu? Eu acho que... E sabe uma coisa que eu quando eu estava pesquisando um pouco mais, eu vou ser muito sincero, assim, não é aquela coisa fantasiosa, não é? O movimento não é aquela coisa de fantasia, você sonha uma coisa bonitinha e vai lá para o pessoal seguir. É uma coisa concreta dentro da realidade das pessoas. Não sei se eu estou falando besteira, Antenor, mas eu acho que é por aí, não é? Não, Eu estou até me empolgando, acho que vou me tornar focolarino. Será que eu serei bem-vindo aí? Já é bem-vindo. Puxa, me encantei. Depois a gente combina, tá? Gostei. Mas voltando então àquela questão do encantamento que foi dito antes, uma das coisas que me encantou no Focolare, logo no início, foi perceber que o Evangelho é uma coisa possível de ser vivida. Coisa que, assim como a Ângela falou, aquele Deus ser juiz, aquela minha imagem também, aquele velho barbudo, não sei o que tal, né? Então, quando o Evangelho é possível de ser vivido, porque se eu voltar lá na história do início do movimento, as experiências que aconteciam, né? Por exemplo, é famosa do sapato 42, Chiara, um grupo de moças, né? Normalmente os pés mais delicados e tal. E um pobre chegou e falou que era um sapato 42. Não, mas sapato 42, tudo moça, sapato, sandália, não sei o quê. Sapato fechadinho, porque lá é frio e tal, mas para um homem, 42 é difícil, né? E Chiara entrou numa igreja, passou na igreja e entrou, Jesus, diante do sagrado, Jesus, eu preciso de um sapato 42 para você naquele pobre, né? Aí, terminou as orações, a missa, assim, saiu da igreja, né? Foi indo para casa, chegou na porta da igreja, na escadaria da igreja, uma pessoa veio e entregou um pacote para ela. Que era, olha, ganhei isso aqui para você dar para os seus pobres. Ela abriu, era um sapato 42. Nossa, mas assim, ato contínuo. Agora, você sabe que eu até vou... Ele nem demorou, foi na hora. Né? Eu vou aproveitar essa sua fala e como um gancho, porque assim, nós temos um VT, a gente vai chamar um VT agora, que há 50 anos, aliás, isso mesmo, né? Chiara, o movimento, a fundadora do Movimento Focolare, auxiliou uma comunidade lá em Camarões, na comunidade de Fontaine. Aliás, em vez de falar, vamos acompanhar. Acompanha comigo esse VT. Estas são as expressões de alegria encontradas ao visitar a pessoa que mudou para sempre suas vidas. Elas fazem parte de um grupo de 40 pessoas de Camarões, que visitaram o túmulo de Chiara Lubich em Rocca di Papa, próximo a Roma. Ela não é somente uma mãe para nós, é uma intercessora, porque uma mãe alimenta, mas um intercessor alimenta o espírito. Ela se sacrificou pelo bem comum. Há 50 anos, a fundadora do movimento Focolar veio para auxiliar a comunidade de Fotem, em Camarões, uma área na floresta onde a mortalidade infantil afeta 9 de 10 crianças nascidas. O bispo perguntou então se ela poderia ajudar, e Chiara levou alguns médicos e enfermeiras focolares para Fotem. Eles trabalharam nos últimos 50 anos lá. Eles criaram um grande hospital e a mortalidade infantil foi reduzida quase a zero. Isto é muito importante para nós. O bispo diz que se não fosse a intervenção de Chiara Lubich, ele poderia ter sido uma daquelas crianças que morreram. Quando Chiara veio para Fotem 50 anos atrás, Fotem era uma floresta. Nós dissemos que era o Vale da Morte, mas transformado em Vale da Vida. Uma vida que nem o terrorismo de Boko Haram foi capaz de destruir. O bispo diz que, longe de causar divisão,
Esta ameaça uniu os camaronenses. Muçulmanos, cristãos, animistas, todo mundo. Todos os camaronenses são para lutar contra o grupo Boko Haram. E é por isso que Boko Haram foi contido. É uma grande bênção para nós que o povo camaronês esteja apto para se reerguer como um povo unido. E é por isso que Boko Haram não se estendeu. Este é o 8º aniversário da morte de Chiara Lubich, a fundadora do movimento Focolar. Hoje, mais do que nunca, esta mensagem de fraternidade universal se faz necessária. Mensagem que ela levou ao mundo durante toda a sua vida, especialmente depois de testemunhar os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, interessante isso, né? Porque eu acho que a gente pode entender isso como a prática do Evangelho, não é? É possível viver o Evangelho, né, de maneira isso prática. Você vê até vários países, né? A participação dela, né? Você vê ali a Índia, no caso África e tal. Isso é a maneira prática dela encarnar na sociedade o Evangelho, né? Exatamente. E quando a gente vê o movimento hoje em 182 países, mas a pergunta que fica, como que isso chegou tão longe, né? Acho que a primeira coisa é porque é obra de Deus. E onde entra a ação de Deus, isso chega mesmo e vai aonde a gente não imagina. Passado, né? Gamaliel falou isso no Evangelho do ano passado. Gamaliel, exato, é o conselho dele. E depois essa força de quem vive o Evangelho, né? A Chiara foi alguém que viveu isso profundamente. E as pessoas que estavam ali juntamente com ela vão irradiando isso através das diferentes áreas que o movimento comporta, religiosos, religiosas, focolarinos, consagrados, casados. E depois as ondas que isso vão gerando ao redor dessa realidade nova de vivência concreta do Evangelho, né? O movimento está presente hoje na economia, na política, na educação e por aí vai, né? Diversas realidades de pessoas que querem viver o Evangelho lá onde estão. E talvez a grande chave, a grande riqueza que Chiara traz para nós, colhermos a comunhão, a unidade como um fruto dessa espiritualidade, é de acolher Jesus que vem a nós em todos os momentos. Chiara tem uma expressão e que nós trazemos com muito carinho, que é acolher Jesus abandonado. Jesus abandonado é a chave que abre a espiritualidade do Momentos Focolares. Um dia perguntaram, que Chiara ouviu um padre dizendo, e perguntou para ela, você sabia o momento que Jesus mais sofreu? E normalmente a noção que nós temos foi no Getsemane, quando ele naquele momento de agonia, né, ele chega a suar sangue. Aí o padre disse, não foi naquele momento, foi quando na cruz ele expressou no mais profundo sofrimento dele aquela frase, meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento de terrível angústia, ele desce no mais profundo sofrimento do ser humano. Ele incorpora ali toda a nossa dor, mas foi o momento que ele mais amou também. Porque ele deixa de tudo, inclusive dá a impressão que perde, não sei se eu poderia dizer isso, aquela comunhão com o Pai, mas ele perde para ganhar, para amar, porque ali ele nos acolhe. Então, o que Chiara nos pede é que a gente viva isso também, que a gente abrace Jesus abandonado nesses momentos, porque é nesses momentos que a gente ama mais. E abraçar Jesus abandonado já é viver a comunhão, por exemplo, numa realidade de indiferença, de tristeza, de dor, de ódio, de falta de diálogo, ali está Jesus abandonado que nós somos chamados a abraçar. Então, nesse caso, o movimento Focolares, ele não é como eu dizia antes, assim, não é aquela questão do oba-oba, né? Você vai lá e reza e pronto, mas é a prática do Evangelho onde você está. Exatamente. Né? Agora, uma outra dimensão que eu vi muito é a questão da unidade. Por que essa temática é tão importante dentro do movimento? O nosso segredo é Jesus abandonado, né? Mas para quê? Né? Para um objetivo, uma meta. Né? Então, Chiara também pegou uma frase ali do Evangelho, que seria o porquê nós vivemos, né? Para que todos sejam um, né? Para construir a unidade. Né? Naquele momento, ele viu tudo destruído, né? Ele deu a vida, né? Se entregou. Então, ela falou assim, a gente vai responder com a nossa vida a esse Jesus abandonado, mas para quê? Para que a humanidade seja uma coisa só, se una. Né? Então, mesmo que, eu me lembro que eu estava trabalhando no dia que as torres gêmeas foram destruídas, né? Então, para mim, aquilo ali, eu falei, nossa, acabou. Né? Agora os Estados Unidos vai, assim, né, pensando, né? Mas, de repente, a gente recebeu uma carta de Chiara que dizia,
diante do mal, nós vamos responder com o bem, sabe? Incentivando, né? Então, não vamos parar nisso, né? Nós vamos conseguir. Nada acontece por acaso. Isso daí é para a gente, talvez, dar um passo mais forte, né? Então, eu acho assim, Chiara sempre tirou o positivo de cada coisa, né? Então, para quê? Então, por isso a unidade, né? A unidade, então a gente vive para construir essa unidade. Mas, assim, não importa só com os casados, não, a gente quer todos, né? A gente quer todo mundo do nosso lado, mas não tirar as pessoas da onde eles vivem. De onde estão, nada disso. Não, no seu lugar. Você sabe que eu acho bonito isso, por uma vez o Padre Semir comentava comigo, pequenas comunidades, a gente pode falar? Não. Os focolares? Dos focolares. Sim. De rapazes que tinham o seu trabalho e moravam no... Isso é possível? É possível. São os focolarinos, talvez a realidade dos focolarinos, né? Querem dizer um pouquinho? Isso do que ela está falando. Isso. Porque tem os consagrados, né? Que sentem de doar a sua vida por essa obra, né? E então eles moram em casas, né? Casas normais, que trabalham, tudo normal. Tem né? a sua profissão, são leigos, né? O seu trabalho ao longo do dia. E são leigos consagrados, né? E a gente fala assim, a novidade, né? Que Chiara veio trazer assim, para a igreja, porque, né, são os leigos consagrados casados, né? Que essa para a gente é assim, não sei, abriu essa chance de você estar no mundo, ser uma consagrada, né? Casada. Eu acho que você se sente acolhida, não é? Dentro da igreja, dentro do movimento. Chiara falou assim, ó, que aquilo que nos virginiza é o amor, sabe? Isso é grande, né? Então... Perfeito, né? Se você não tem aquele amor, né? E depois uma outra coisa que me tocava muito foi quando Chiara dizia que o nosso distintivo tem que ser o sorriso, né? Mas não aquele sorriso assim, mas um sorriso que vem da alegria, né? Aquela alegria que vem de dentro, né? Então, você pode ser feliz, né? Assim, claro que pode, né? Porque você sempre consegue reverter. Até eu me lembrei ontem, né? Porque você fica sensível às coisas que acontecem, né? Eu estava no carro, a gente estava indo para o trabalho, eu olhei, tinha um senhor com aquela plaquinha, né? Eram 9 horas da manhã, ele ia ficar o dia inteiro na frente do metrô. Sim, fazendo aqueles anúncios. Aqueles anúncios, né? E para se proteger do sol, que esses dias, 32 graus, né? Terrível. Ele pegou um papelãozinho e colocou na cabeça, né? Então, tudo bem, eu estava no carro, na segunda fila, indo embora, né? Eu falei para meu marido, Zé Maria, aquele chapeuzinho. Quando eu falei, ele já estava pegando o chapeuzinho. Aí a gente gritou e jogou o chapeuzinho para ele, né? Sabe aquilo de você se sentir... É isso que a gente é chamado, sabe? Não para fazer, talvez, muitos para construir obras, né? Mas não, é aquelas gotinhas do oceano, menores, né? Que alguns consideram menores. Né? Porque a nossa santificação, Padre Aida, não é necessariamente no ambiente eclesial, também, mas é no mundo. É onde quer que a gente esteja inserido. No trabalho, em casa, escola, fábrica, com os familiares, com os amigos, na rua, jogando bola, praticando um esporte que seja. Porque é aí que você é chamado a ser testemunha, né? Porque no ambiente eclesial você já vai mais ou menos, de certa forma, formatado para fazer tal coisa. Na rua, não. Na rua você sofre a influência da rua, daquela tentação, daquela outra tentação, digo tentação em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Mas aí que você é chamado a ser testemunha, né? É uma experiência assim, bem boba e tal. Mas uma vez eu estava no trânsito em São Paulo, dirigindo, e um amigo muito nervoso do lado dizia assim para mim, todo sinal fechado, né? Eu falei, não está todo fechado. Para eles que estão passando lá, está aberto, né? Aí ele ficou mais bravo ainda, né? Eu falei, olha... Tinha que estar aberto para mim. Eu falei, mas veja bem, se tivessem todos abertos, ia todos os carros iam bater, não iam passar. Agora, às vezes eles passar, daqui a pouquinho a gente passa, né? É claro que o trânsito me incomoda, fico nervoso, mas uma coisa à toa. Você está vivendo o evangelho? Estou.
Mas você sabe que isso que o senhor contou, assim, é a questão do olhar, né? O olhar é diferente. Para mim está fechado, o piloto está aberto. Quer dizer, a gente gostaria que para nós estivéssemos abertos naquele momento, principalmente no trânsito. Exatamente. Bom, mas olha só, nós vamos para um brevíssimo intervalo. O nosso bate-papo está muito bom, mas a gente tem que ir para o intervalo. Mas rapidíssimo a gente já volta. É um instantezinho só. Até daqui a pouco.